Oi pessoal, bom dia! 124 dias de jornada e vamos avançando graças a Deus. Não esquece não, hein? Curte aí, ó, curte, participa dos comentários, deixa o seu bom dia registrado, comentário sobre a ministração de hoje que já vamos começar, né? E também lembrando, estou pedindo a vocês, falta pouco para a gente chegar nos 1.100 inscritos. Me ajuda aí, se inscreve no canal ou indica a alguém, tá bom? Atos capítulo 10, versículo 30 em diante diz assim, ó, e disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora nona. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Daqui a pouco a gente lê mais. Pedro pede explicações do porquê que Cornélio o mandou chamar. Cornélio detalha a visão que ele teve do anjo. E Cornélio fala uma coisa que é interessante a gente observar. Ele diz que ele estava em oração e em jejum e eram 3 horas da tarde. Aqui a gente vê o comprometimento que Cornélio tinha com a vida de oração, com a vida de jejum, com a vida de devoção a Deus. 3 horas da tarde é um horário que muitas pessoas estão negociando, estão resolvendo suas questões, estão visitando, estão se cumprimentando, estão indo e vindo. Mas Cornélio tinha aquele momento para orar e para buscar a Deus. Ele tinha um compromisso com a vida de devoção, de oração. Você tem um compromisso dessa forma com Deus? De orar, de ler a sua palavra, de o buscar em oração incessante para ter respostas, direcionamentos de Deus para a sua vida? Você tem esses momentos? O fato de muitas pessoas estarem vazias, escassas da presença de Deus, é justamente pelo fato de não terem um momento com Deus em oração. Quanto mais eu falo com Ele, mais eu o conheço, mais Ele se revela para mim, mais Ele fala comigo. Ore. Nenhuma oração, nenhum poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Muita manifestação de Deus. Aí outra coisa que eu quero chamar a sua atenção é que ele diz que o anjo apareceu diante dele e diz assim, a tua oração foi ouvida. Para pensar comigo aqui assim, ó. Que oração foi ouvida? O que Cornélio estava pedindo para Deus em oração? Muito interessante a gente observar isso aqui, né? A tua oração foi ouvida. Houve servos de Deus que oraram para Deus, lhes dar um filho, ou foi o caso de Zacarias, pai de João Batista. Deus deu. Deus deu um filho a Ana, ela pediu um filho, Deus deu. Outras pessoas pediram cura, Deus deu. Então o que Cornélio estava orando e qual foi a oração que foi ouvida? Bom, pelo discurso de Pedro, depois que ele começou a pregar, nós entendemos que o que Cornélio estava pedindo era para Deus lhe mostrar o caminho da salvação. Ele orava a Deus, pedindo para Deus abrir os olhos do entendimento para que ele encontrasse a verdadeira salvação. Ele não tinha ouvido ainda falar sobre Jesus, sobre a mensagem de Cristo, a mensagem da salvação integral que Cristo nos trouxe. Então ele orava dessa forma. Aí eu pergunto para você, isso te interessa? O tema salvação, o tema eternidade, vida eterna, isso te interessa? Interessava para Cornélio. De pronto o anjo vem, Deus fica satisfeito com o tipo de interesse que ele apresenta em sua oração. E o anjo vem e diz, manda chamar Pedro que ele vai te dizer o que você deve fazer, ou seja, o que você deve fazer para ser salvo. Que tipo de temas te interessam diante de Deus? Cura? Prosperidade? Sucesso? Dinheiro? Portas abertas? Vitória, vitória, vitória? Será que o assunto salvação não te interessa? O assunto vida eterna, eternidade, não te interessa? Pois é. Interessava para Cornélio e Deus, ele se achou no direito, no dever de responder a Cornélio, porque Deus amava a alma de Cornélio. É uma pena como hoje tantas pessoas não se interessam por esse tema.
Querem saber da solução dos seus problemas, das curas que precisam receber, das transformações dos seus familiares, do sucesso, do crescimento, etc. Mas de salvação poucos são os que interessam. Que é o assunto mais sério, né, da Bíblia Sagrada, o assunto mais importante. O versículo central, não o que está no meio da Bíblia, mas o mais importante, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O versículo central, mais importante da Bíblia Sagrada, João 3,16. Cornélio se interessava por isso e orava a Deus. Será que você fala com Deus sobre a tua salvação? Sobre a tua eternidade? É um assunto muito pertinente para você colocar diante de Deus em oração. E aí, Cornélio diz, né, versículo 32, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão curtidor, junto do mar, e ele te falará. E logo mandei chamar-te, bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Pedro, eu obedeci à visão celestial e mandei te chamar. E o anjo me disse que você me diria o que eu deveria fazer. Então estamos aqui para ouvir, escute isso, para ouvir tudo o que por Deus te é mandado. Pedro, nós queremos ouvir o que Deus mandou você nos falar. Estamos prontos. Ei, você está pronto, pronta para ouvir tudo que Deus tem para te falar? Se Deus mandar você abrir mão de algo que tanto você é apegado, apegada. Se Deus mandar você soltar algo que de repente você jamais soltaria a pedido de qualquer outra pessoa, porque aquilo te faz bem, te dá prazer. Você renunciaria, negaria, abriria mão, soltaria e pegaria a sua cruz? Deus mandasse você mudar de vida, de conceitos, de ideologias completamente. Você faria isso? Você está pronta para ouvir tudo que por Deus é mandado dizer a você? Você está pronta para receber toda a palavra de Deus ou somente aquilo que você gosta de ouvir? Não toque nos meus prazeres, não toque nos meus deleites, não toque nisso, naquilo. Só me fale o que eu gosto de ouvir. Bom, muitos querem ouvir só o evangelho coach, né? O evangelho do sucesso, da vitória, etc e tal. Mas quase ninguém quer ouvir o evangelho puro, o evangelho da cruz. Exatamente. Estamos prontos para ouvir tudo que por ti é mandado. E Pedro tinha que falar. Pedro ia falar de pecado, de salvação, de santidade, de fé, de batismo nas águas, de batismo no Espírito Santo, de cruz. Ele ia abordar tudo isso. Exatamente. Hoje em dia as pessoas não querem ser cobradas, não querem ouvir os nãos. Não pode, não pode, não pode, não pode. Elas querem um evangelho que as liberte, mas liberte literalmente no sentido delas continuarem em poder fazendo aquilo que elas gostam de fazer, sem terem seus prazeres comprometidos ou barrados. Não. Esse não é o evangelho verdadeiro. Não existe evangelho sem dor, não existe evangelho sem cruz. Estamos prontos para ouvir tudo que por ti é mandado dizer. Pode falar, estamos prontos. Você precisa estar pronto. Está pronto, sabe por quê? Porque isso tem a ver com a sua salvação, com a sua eternidade. Jesus disse para aquele jovem rico, vende tudo que tu tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois você vem e me segue. Não que todas as pessoas tenham que fazer isso, mas uma coisa é verdade, o amor é capaz de dar conselhos difíceis. O amor é capaz de dar conselhos difíceis. Mas tem outro lado disso também. Quem ama é capaz de receber conselhos difíceis. Jesus amava e deu para ele um conselho difícil. Mas ele não amava o suficiente para receber o conselho. Ele baixou a cabeça e retirou-se triste porque possuía muitas riquezas. Aqui Cornélio disse, agora estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Pedro falou. E o resultado, sabe qual foi? A palavra entrou e houve conversão em massa. Mas esse assunto para amanhã. Eu quero orar com você agora. Creio que o Espírito Santo
falou ao teu coração. Eu quero que essa palavra ela possa produzir efeitos grandiosos na sua vida. Se você precisar, reveja de novo aqui esse vídeo. De repente passa algo que você perdeu, te interessou. Reveja novamente. E faça o seguinte, me ajude a evangelizar. Envie isso aqui para alguém. De repente essa palavra vai tocar o coração daquela pessoa e ela vai ser salva. Faça isso. Quando você mandar, peça para a pessoa ouvir todo o vídeo. Porque às vezes a pessoa só gosta de ouvir 2 minutos, 3, não tem paciência, né? Tem paciência para ouvir, para assistir uma partida de futebol, para assistir uma novela, para assistir um filme, mas um vídeo da palavra de Deus ela quer o mais rápido possível. Meu Deus, que tristeza. Mas quando você enviar, fale para a pessoa assim, ó, ouça completo. Amém? Vamos orar? Senhor, a tua palavra não volta vazia e eu creio que o Senhor tem ministrado ao coração dessas pessoas. Cornélio estava pronto para ouvir tudo o quanto da parte de Deus fora mandado ser dito. E Pedro disse, a palavra entrou e o coração daquelas pessoas se renderam a ti e houve conversão em massa. Meu Deus, há pessoas que elas reconhecem como elas precisam se voltar para o Senhor, se reconciliar contigo e que isso, meu Deus, aconteça em nome de Jesus. Senhor Deus, eu oro por cada uma dessas pessoas e peço pela vida delas, Pai. Que elas sejam alcançadas pelo poder do Teu Espírito Santo e que haja, Senhor, salvação nessas vidas, nesses corações, em nome de Jesus. E você segue dizendo amém. Amém? Obrigado pela sua atenção. Curte, comenta, compartilha, se inscreve e a jornada continua.